Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Essa comunicação, a canalização de hoje, será um pouco diferente. A diferença é que vocês precisam ouvir uma visão geral. Nós chamamos de uma visão geral do futuro, e, no entanto, o próprio termo futuro é evasivo. Não se trata de um futuro que é imediato. Trata-se do futuro do planeta. Este é o tipo de canalização com o qual meu parceiro tem problemas, porque as coisas que são entregues de fora de sua visão tridimensional de seu cérebro. Ele recebe esses tipos de mensagens, às vezes duplicadas ou triplicadas. Às vezes ele conversa com vocês e recebe outras mensagens para que possa melhorá-la. Isto é o melhor que podemos fazer para dar uma mensagem multidimensional para um cérebro tridimensional. E, portanto, ele tem dificuldades às vezes. E se isso acontece, ele simplesmente dá a mensagem novamente. É o tipo de mensagem que vocês desejam revisar e ouvir novamente. É o tipo de mensagem que vocês podem colocar em uma cápsula do tempo. O tipo de cápsula de tempo humano para que vocês possam abri-la e compreendê-la mais integralmente quando as coisas tiverem mudado. Não será uma canalização longa, mas será uma canalização preenchida com informações do tipo que nós não necessariamente já demos anteriormente. Pedaços e partes dela já foram aludidas, mas eu quero pintar uma imagem de uma cena maior. Meu parceiro fala sobre a mudança, eu falo sobre a mudança. Meu parceiro tem dado palestras sobre o que vem a seguir, mas suas palestras são apenas o início do que vem a seguir. Mas ele dá isso para uma humanidade que vai passo a passo e apenas começa a mover-se para novas áreas de compreensão conforme examinam as realidades antigas e começam a decifrar o que poderia ser diferente. Isso é lento, mas é aí que começa. E se eu pudesse, eu prefaciaria tudo isso dizendo a vocês que o que está acontecendo na Terra, neste momento, nós já vimos anteriormente, meus queridos. Se vocês pudessem comparar a galáxia e todos os planetas que passaram por isto anteriormente como uma escola, esta seria a graduação do primeiro passo. E conforme nós observamos e o que aconteceu nesta galáxia com outros antes de vocês, nós sabemos o que está por vir, porque os passos que estão a seguir para vocês são os mesmos passos que foram dados anteriormente. O que vocês descrevem como consciência humana não é consciência. Apenas pertence ao ser humano porque vocês são humanos agora. É o mesmo tipo de coisa, de energia. Os atributos, a confluência das energias são quase que idênticos que a consciência pela qual outros planetas passaram. E o motivo para isso é que a vida é similar, algumas até mesmo idênticos, de planeta para outro planeta, porque a galáxia é constituída de fractais. Desde o menor até o maior, vocês verão partes repetidas da mesma coisa. É um sistema belíssimo. E o que significa é que ele dá surgimento a outros planetas. Talvez neste momento, que está apenas recebendo vida, os componentes da vida do DNA se preparando para serem semeados por vocês no futuro.
DNA. O mesmo tipo que vocês têm, a mesma estrutura de aminoácidos que vocês têm, é algo comum a todos. Portanto, nós já vimos isso anteriormente. Vocês são uma civilização jovem, meus queridos. Uma civilização tão jovem que é até mesmo difícil dar a vocês uma perspectiva do quão jovem vocês são. A sua civilização nem mesmo esteve ao redor da galáxia nenhuma vez sequer, de forma alguma. Os quase 200 milhões de anos necessários para dar uma volta através da galáxia, um rev, há civilizações e sociedades que já estiveram ao redor da galáxia por 3 revs. Os Pleiadianos, metade de uma rev. Para dizer a você o quão antigas são algumas formas de vida nesta galáxia muito anterior a vocês. Algumas delas visitam vocês. Nenhuma delas são capazes de influenciar vocês ao nível que vocês podem influenciar a vocês mesmos. A galáxia está repleta de vida e vocês estão bem escondidos a propósito. Nós já vimos isto antes. Eu quero mostrar a vocês uma cena maior. Vocês são jovens. E o quão jovens vocês são começa a explicar por que a Terra tem passado por tempos tão horrendos. A civilização parece feia para vocês. O seu passado e sua história estão cheias de sobrevivência, mortandade, armas, destruição em massa. Não há elegância de uma vida bem pensada. A tortura. Todos vocês passaram por isto. Todos eles passaram por isto. Porque a civilização constrói-se a si mesma. Assim como seus filhos constroem a si mesmos como metáfora através da vida. Chega um momento, nós já dissemos isso antes, quando a criança se torna autoconsciente, o ego assume tudo que eles pensam sobre eles mesmos e sobre a sobrevivência. E de repente no jardim, alguns deles se tornam bullies, apenas para sobreviver. Alguns nunca superam isto. E eles são bullies quando adultos também, porque eles nunca movem-se para a elegância da sabedoria que vocês têm. Conforme vocês crescem, se torna um conhecimento, uma sabedoria que ocorre a vocês, que é uma forma melhor de resolver problemas, através de ouvir, de cooperar. Vocês precisam fazer isso para sobreviver. Mas as crianças não sabem disto. E eles, geração após geração, vocês criam as crianças e elas passam pelas mesmas coisas. E passam pela idade da adolescência e, se tudo der certo, eles crescem. E se eu pudesse ser tão simplista para aplicar isto à civilização humana, deixe-me fazê-lo. Vocês ainda estão no jardim de infância, ainda empurrando uns aos outros, ainda tendo reações, ainda estão em sobrevivência. E me diga, há cerca de 20, 30 anos atrás, até mesmo 50 anos, quando começou a mudar apenas um pouco. Nós já dissemos a vocês várias vezes, eu não vou revisitar isso novamente, qual era a estrutura de tempo, o que o calendário diz, por que estou aqui. Não, eu quero ir além disto, nessa canalização em específico. Eu quero falar com vocês sobre energias que não podem ser vistas. Nós falaremos sobre isto em 2 lugares nessa canalização. Esta é a primeira, energia que não pode ser vista. Há um complemento de energia na galáxia que interessa a vocês e vocês não podem vê-la. Mas vocês querem. Porque toca vocês de formas que são fascinantes. Esta energia que não pode ser vista é responsável por aquilo que os da nova era sentem em primeiro lugar. Vocês são capazes de captar a energia na aura de alguém de alguma forma. Um médico intuitivo pode literalmente sentir o que está errado. A aura transmite a doença, saúde, alegria. O que é isto? Você não gostaria de colocar isso numa garrafa, levar para casa e analisar? Mas você não pode.
O próprio instituto que organizou este evento está tão interessado nessas energias que não são vistas, que fazem a diferença. O que é que um leitor lê, ou um psíquico sente, ou um futurista pode futurizar? De onde vêm essas coisas? Por que é tão evasivo? E eu quero dizer a vocês, em um instante, um pouco mais sobre isto, pois é a chave para o futuro. Uma criança não saberia sobre a elegância da sabedoria, como reunir as coisas ao invés de separá-las. E as crianças que são orientadas pelo ego estão apenas despertando para ser autoconscientes, apenas farão o que as crianças fazem. O único equipamento que a criança tem é de forma muito elementar, irá fazer certas coisas de determinadas maneiras. E se você der a eles uma peça de sabedoria, elas vão olhar para isso e não vão saber o que significa e vão jogar fora. Tudo isso está prestes a mudar, porque esta energia invisível tem atributos sobre os quais vocês não sabem nada e vocês estão começando a descobrir. Em primeiro lugar, tudo sobre esta energia invisível que chamamos de consciência quântica da humanidade está começando a melhorar a si mesma de forma que seja um pouco mais óbvia. Se eu levasse vocês para uma outra civilização, como a Pleiadiana, como a de Orion, a de Arcturus, se eu levasse vocês para qualquer uma daquelas, vocês não reconheceriam nada. Em primeiro lugar, eles não têm tecnologia. Que tal isto? Porque coisas físicas que fazem coisas, eles já deixaram há muito tempo atrás, quando eles perceberam que a física da consciência humana pode fazer tudo que eles desejarem. É para aí que vocês estão indo. E vocês ainda se perguntam o que é. Realmente, o que é isto? Como funciona? Isso é quantitativo? Se você tiver mais disto, vocês farão mais coisas? E a resposta é não. Agora, nós demos a vocês algumas dicas sobre isto. A consciência humana não tem definição sucinta que eu pudesse dar a vocês e que fizesse qualquer sentido para vocês. Porque nós dissemos que menos de 1%, 0,5% da humanidade precisa despertar de determinada forma para afetar todo o planeta. Agora, isso vai dizer a vocês que não é quantitativo? Não é tridimensional, é? Menos de 0,5%. Se vocês querem saber os números, se vocês precisam dos números, isso vai dizer algo a vocês. Não se trata de quantos de vocês... meus queridos, não se trata disto. Porque há algo escondido aqui, que é um sistema, uma confluência de sistemas dos quais vocês não sabem nada. Portanto, vamos falar sobre isto. Agora, isto não será compreensível para todos vocês, é por isso que vocês precisarão ouvir novamente se quiserem, e outros vão colocar em uma cápsula do tempo se quiserem, e estas coisas poderão muito bem surgir novamente mais tarde, e eles dirão, Como vocês podem explicar a internet para alguém que nunca viu um computador? Como você começa? Como você explica a elegância de um carro de corrida para alguém que ainda não inventou a roda? E esta é a questão. Como eu posso dizer a vocês sobre aquilo que você não tem nenhum conceito e ainda não está pronto para saber porque você precisa passar pelos passos? Portanto, deixe-me dar alguns blocos de construção e algumas metáforas. Há algo chamado a barreira da sabedoria. A barreira da sabedoria é o que nós descrevemos como o que acontece na consciência humana quando certos atributos ocorrem e que não são quantitativos. Isso quer dizer, não se trata de quantos,
Trata-se de outras coisas que ocorrerão dentro da física da consciência, sobre o que vocês não sabem nada a respeito ainda, e que precisam ocorrer de determinadas maneiras. De uma forma distributiva, não de forma centralizada, para poder quebrar esta barreira chamada barreira da sabedoria. E quando ela é rompida, o que isso nos diz é que a humanidade passou de um ponto onde ela estava em modo de sobrevivência e está indo para um modo onde começa a construir a sabedoria de se reunir. A sabedoria que melhora os cérebros de toda a humanidade até um ponto onde eles podem concordar sobre algo do qual eles nem sabiam que existia antes, sem isso ser ensinado a eles. Já ouviram isto? E vocês não esperam isto. Isto envolve o ser humano de tal forma e a civilização de tal forma que quando vocês nascem, isso se torna segunda natureza. A sabedoria de se reunir é chamado a barreira da sabedoria. Agora deixe-me dizer o que acontece. Você está lá. E isso não dará a vocês fogos no céu, celebração, não haverá balões, a não ser do meu lado do véu. E a todos aqueles, porque vocês já estão aí. Vocês estão olhando para a própria essência dela. Vocês estão captando sobre aquilo que a faz funcionar. Vocês estão prestes a empurrar o limite que afetará toda a humanidade. Não apenas os trabalhadores da luz, não apenas as velhas almas. Vocês estão prestes a apertar um botão na física que vocês nem sabiam que existia. Agora, isto é algo grande. A parte que falta. Como eu posso explicar isso? Meu parceiro, vá lentamente. A humanidade explica as coisas apenas a partir daquilo que eles sabem, não a partir do que eles não sabem. Aqui está um exemplo. Vocês olham para o espaço, a ciência olha para o espaço e eles encontram atributos que não podem explicar, que não parecem ser newtonianos. Mas a física newtoniana é o padrão de ouro de movimento em toda parte. E, portanto, o ser humano luta para encontrar fórmulas que colocarão o inexplicável em caixas newtonianas. Bem-vindos à matéria escura. Vocês poderão rir mais tarde. E nós já dissemos isto antes, mas esta é a propensidade humana, a tendência humana, pegar o que é conhecido, observar aquilo que é desconhecido, mas que está lá, e colocá-lo nas caixas do que já é conhecido. Mesmo se estiver convoluto, mesmo se não fizer sentido, mesmo se for misterioso. Ao invés de olhar e dizer, talvez, apenas talvez, há leis faltantes da física sobre as quais não sabemos e que poderiam explicar isto, aquilo e aquilo outro. Deixe-me dizer-lhes um dos maiores lugares que vocês estão perdendo. O lugar da física da consciência. Ouçam. Como você pode definir a consciência? Bem, é desenvolvido através de pensamentos humanos e isso, aquilo. Não é. A consciência é física e vocês deveriam se acostumar a isso. Vocês estão desenvolvendo-a através do pensamento humano, inconscientes de que há regras de consciência. E isto é parte da física quântica. Há regras, há postulados, há belos atributos da física da consciência que começarão a explicar o que acontecerá no futuro, mas vocês não veem desta forma. A parte faltante é o conhecimento de que vocês podem rastrear isto, que vocês podem plotar, vocês podem criar até mesmo fora da humanidade. Vocês sabiam disto? É belo. Porque quando eu começar a dizer a vocês alguns dos atributos da física da consciência, vocês dirão, quais são os atributos da física? O que vocês sabem?
E a resposta é muito pequena, mas o que vocês sabem, vocês experimentam com isso, vocês criam coisas. A própria tecnologia que vocês têm, que é tão bela neste planeta, foi trazida a vocês devido ao conhecimento da física que vocês já conhecem. E a causa, a reação, vocês constroem isso e aquilo acontece. Vocês reúnem determinadas coisas através de todos os princípios e regras que vocês compreendem nas 4 leis básicas que vocês têm a partir de 6. Vocês sabem o que elas são e vocês as estão usando. Belo. Mas e se eu dissesse a vocês que aquele mesmo cenário existe na consciência? Há leis da consciência que são assim como as leis da física, no sentido que a causa é efeito, mas em um mundo quântico eles não são lineares. E, portanto, eles criam determinados tipos de coisas. A física da consciência, sendo quântica e não linear, cria atributos que irão criar o futuro deste planeta. E agora, meu parceiro, é que a coisa fica mais difícil. Porque estou mostrando ao meu parceiro coisas agora que ele não pode verbalizar. Portanto, eu direi, faça o melhor que puder. Ele vê a emoção disto. E ele diz, se vocês soubessem a física da consciência, se conhecessem a física da consciência, vocês poderiam construir um mundo melhor. Ele tem atributos. Em primeiro lugar, não viaja de um lugar para outro. Não viaja em uma linha reta. Não viaja. A consciência não está em um lugar indo para outro. A consciência não se expande. Ela não fica maior ou menor. Consciência é. A consciência da física, assim como atributos da física, estão lá, prontas para serem melhoradas ou não, baseados em outras leis ao redor dela. E quando são aplicadas, então todas elas mudam. Consciência. Deixe-me dizer-lhes sobre alguns deles. Um é chamado fator da benevolência. Vocês sabiam que conforme a física da consciência é explorada e o fator da sabedoria é aplicado e a barreira é transposta, o que acontece a seguir é uma compreensão exponencial e aplicação exponencial das regras da consciência, que cria um fator que gera ação benevolente. Isso está convoluto, parceiro. Você pode dizer isso melhor? Deixe-me dizer desta forma. Neste momento, neste planeta, há uma batalha entre forças. Devido à consciência que vocês desenvolveram aqui e as regras que vocês colocaram no lugar devido à física da consciência, há uma permissão neste momento para muitas coisas neste planeta sobre as quais nunca falamos antes. Há mal no planeta? Sim. Há entidades dedicadas a vir e bagunçar com vocês? Sim. Isto é chocante? E por que isso acontece? Por que seria assim? Porque este teste permite que seja assim. Porque o que vocês criaram na física da consciência e as regras que são aplicadas e como vocês a estão utilizando, permite que aconteça. Mas o próximo passo, depois da barreira da sabedoria, melhora aqueles mesmos padrões de consciência que vocês descobrirão como parte da física, que fecham a porta. Vocês captaram isto? Quando as regras da física são aplicadas, em certas situações, vocês podem controlar o que acontece. Acontece o mesmo na consciência. Quando vocês chegam a um ponto de compreensão da física da consciência, como ela funciona, o mecanismo dela, a distribuição dela, ouça, eu estou dando ao meu parceiro algo que ele dirá que não fará sentido, a entrega em espiral do que está aqui, e isso fará sentido para alguns. Vocês fecham a porta, e as coisas que visitavam este planeta não poderão mais. E aqueles lugares de escuridão que querem vir e brincar com sua consciência porque está no nível
adolescente da física não podem entrar. Esta é a melhor explicação que nós temos. Pois o que acontecerá no futuro, os pleiadianos estão pulando para cima e para baixo. Porque eles sabem o que acontece. É quase uma evolução exponencial, se vocês quiserem que seja. Uma coisa leva a outra. Constrói sobre si mesma, vocês não precisam começar tudo de novo toda vez que vocês nascem, como o meu parceiro descreveu hoje. Vocês vêm com fatores que vocês aprenderam antes e constroem a partir deles. Se eu pudesse usar um termo, vocês nascem sábios, eu usaria. E isso vai mudar tudo. E então, quando a física for revelada, vocês compreenderão por que há máquinas que podem trabalhar com a consciência. Mas vocês não vão precisar delas, não por muito tempo. Quantas gerações são necessárias, Cryon? Eu não direi isto a vocês. Eu não direi isto a vocês. O motivo é porque eu não quero dar a vocês algo estabelecido que irá bagunçar a festa, porque cada simples planeta teve seu próprio ciclo de tempo da entrega disto através de seu próprio livre-arbítrio. Como funciona, quão rápido funciona, quando começará, já começou. Vocês estão na barreira da sabedoria. Uma vez que vocês estão na barreira da sabedoria, eu gostaria de dizer que o registro do trilho de todos os planetas que alcançaram a barreira da sabedoria são os mesmos. Todos eles foram adiante, cada um deles. Vocês estão numa chave. E nenhuma quantidade de energia obscura pode impedir isto. Oh, elas tentarão, eu disse isso antes. Os humanos investidos em velhas formas, como os garotos no parque que não querem crescer. Eles irão brigar, eles vão fazer bullying até a última respiração, mas eles irão despertar em um mundo e eles não terão nenhuma chance de fazer isso novamente. E é sobre isso que estamos falando. O fator da benevolência, a barreira da sabedoria, estas coisas começam a funcionar e as leis da consciência da física, de formas que vocês irão de fato entender, criando uma porcentagem aumentada de ativação do DNA, criando uma geração depois de gerações, eventualmente eu direi quanto tempo, de um ser humano que pode criar coisas a partir do nada, que tem controle sobre a física, que é um tipo inferior de física, o tipo mais elevado de física é a consciência. E a física da consciência pode controlar a física tridimensional em qualquer momento. Eu vou finalizar dizendo que todos vocês estarão aqui para vê-lo. Todos vocês. Cada um de vocês. Porque este é o plano, velha alma. Vocês retornam. E vocês entram em um mundo que vocês sempre desejaram ter. Paz na Terra? Ah, isso é fácil. Este é o início. Isso é plantar as sementes. Isso já é dado. Olhem para o seu noticiário. Não parecerá que é, não é? Mas isso é apenas hoje. Paz na Terra. Esta não é a meta? De forma alguma. Isso é apenas algo que já está dado. Quando vocês crescerem e forem adultos, vocês param de jogar pedras uns nos outros no parque de diversões. Vocês param. Vocês terão ideias mais elegantes. Isto é paz na Terra. Esse é o início, apenas o início. E então que as coisas ficam boas. É isso que nós vemos. Eu nunca disse essas coisas desta forma. Eu quero que vocês ouvissem a história inteira. O que acontecerá? Há uma civilização que pode criar qualquer coisa que quiser, fisicamente, que nunca fosse faminta, que poderia viver quanto tempo quisesse, poderiam colocar-se em um estado quântico se quisessem, que tem conjuntos diferentes de ideias sobre a forma como as coisas poderiam funcionar, que não tem controle central. Ouviram isto?
Vocês já ouviram sobre uma corporação sem administração? É mais ou menos assim. E vocês diriam, isso não pode funcionar? Sim, pode. É para aí que vocês estão se caminhando? Governos descentralizados, onde não há nenhum. Não haverá tal coisa como governo mundial. Meus queridos, ao contrário, haverá acordo de consciência global. Vocês saberão melhor. Que tal isto? O que acontece para um grupo de adultos que vão para uma festa a primeira vez e nunca se viram? O que eles fazem? Eles jogam pedras uns nos outros? Não, há uma consciência da festa. Eles se reúnem, conversam uns com os outros, eles se divertem. E que tal um planeta que tem exatamente isto? Eles nascem em uma situação onde eles sabem melhor. Este é o fator da sabedoria. Esta é a barreira que vocês estão cruzando agora. Isso permite que vocês joguem fora qualquer outro sistema que vocês achavam que precisavam, especialmente aqueles que organizam vocês em grupos para fazer coisas. Isto será segunda natureza, todos vocês saberão ao mesmo tempo. Muito bom para ser verdade? Pergunte a um Pleiadiano. Perguntem àqueles de Orion, pergunte àqueles de Arcturus. Pergunte a qualquer planeta de livre-arbítrio, porque todos eles estão olhando para isso neste momento. Esta sala está cheia deles. E eles não estão nas suas cabeças dizendo, exatamente aí. Vocês apenas esperem. Vocês estarão lá. E assim é.